oportunidade da irmã Maria Pacheco, também 7 minutos. E então, minha irmã, quais foram, no teu ponto de vista, as promessas impostas pelo sistema religioso que virou costume entre as nações, que as nações começaram a se dobrar e começaram a repetir aquelas promessas para eles se tornarem um povo escolhido? É claro que foram promessas de engano, porque as promessas que induziram aquele povo a se acharem um povo escolhido. A irmã fica à vontade, irmã Maria Pacheco. Xalaim de Alcha aos irmãos que estão aqui na bancada, e Xalaim de Alcha a todos que estão nos ouvindo nesta noite. É um assunto muito interessante, amado, porque, assim, esses costumes que o irmão está falando, até hoje não existe. Até hoje está agregado, está alicerçado ali dentro dos sistemas. E um dos que estão, assim, que cria uma grande confusão mesmo, é o batismo. O batismo que a gente viu ali, que quem não se batizava naquela época era considerado pagão. Pagão, porque pagão quer dizer é aquele que não era batizado, ou aquele que pertencia a uma religião, mesmo assim ele não era adepto do batismo. Mesmo ele estando ali dentro, ele não era adepto do batismo. Então, ele criou este negócio assim, e você vê que hoje tem se criado, no meu ver, uma confusão muito grande. Um sistema diz, quando criança, aspersão, com água na cabeça. Outro sistema diz que é imersão. Aí cada um diz uma coisa. Aí cria uma confusão. Mas o que diz a palavra? A palavra aqui, em Romanos 6:4, diz assim, amados. Romanos 6:4. Porque a gente tem que ver, assim, ó. A própria palavra diz assim, Provérbio 16:20, diz: aquele que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. Né? Então, nós aqui, a gente temos que ter a palavra como uma instrução para nos instruir, nos ensinar. Aí o que é que diz aqui? Romanos 6:4, diz aqui. Ele diz aqui, deixa eu ler começar do 1, diz assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Aí diz, de modo nenhum. Ele diz assim, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Yahshua Mashiach, fomos batizados na sua morte? Faz uma pergunta. Ou não sabeis que todos fomos batizados na sua morte? Aí diz assim, aqui, de sorte que fomos sepultados por ele pelo batismo na morte, para que, como Yahshua ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim herdemos também novidade de vida. Porque fomos plantados, ele diz assim, porque fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, para que sejamos também na semelhança da sua ressurreição. Amém. Aí se cria um tabu, uma coisa assim, criando uma situação que, se você não foi emergido ali, você tem que cumprir isso. Você tem que cumprir, porque se não cumprir é como se faltasse alguma coisa. Se criam essas coisas, se criam... E a própria palavra também diz aqui, ó, eu vou falar muito a respeito disso, porque assim, ó, também em Efésios 4:5, que diz aqui, ó, Efésios 4:5, deixa eu marcar isso aqui, depois eu vou botar os Coríntios. Efésios 4:5, deixa eu ver aqui. Efésios 4:5 diz assim, ó, vamos dizer assim, ó, há um só Criador, ou um só Salvador, que tem S aqui, com S, nome de tratamento, há uma só fé e um só batismo. E agora? Há um só batismo. Ele diz aqui. Aí, quando ele chega aqui, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz, pois todos fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeu,
quer grego, quer servos, quer livre, todos temos bebido de um Espírito. Existe essa exposição de nós nos emergirmos, também, até escritor aos Hebreus disse, deixando todo o fundamento. Deixa eu ver aqui, Hebreus 6, diz assim, ó. Isso faremos, se o nosso Pai permitir. E nós faremos, e nós fazemos a emersão, fazemos como uma profissão de fé, para tornar público a nossa fé às pessoas. Né? Para tornar em quem cremos. Né? Mas, na realidade, se nós o aceitarmos ali, quando cremos, na verdade, que fomos selados, já fomos batizados em Yahshua Mashiach na sua morte. Que diz aqui, ó, Hebreus 6 diz assim, ó, pelo que deixando o rudimento da doutrina de Yahshua, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo arrependimento de obras mortas, né, e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos. Porque um diz que é de uma forma, outro diz que é outra. Se não fazer, não vai ser pagão. Se você não fizer, é pagão, né? Eu me lembro que na minha profissão de fé para batizar, quando eu fiz parte no sistema, e fiz com o pastor de uma igreja, né? De uma igreja do sistema aí, uma igreja que chamava Batista Missionária. E o pastor explicava: olha, o batismo não vai te conferir mais santidade. O batismo também não te salva. Ele dizia isso assim, porque, na realidade, ele já devia saber desse batismo aqui, em Yahshua Mashiach, na sua morte, né? Mas o batismo é como para a gente confessar publicamente. Ele dizia, ele até ensinou corretamente, expressar publicamente a nossa fé em quem nós cremos. Nós vamos expressar. Né? Sabemos que já foi feito aquilo ali e nós vamos tornar isso público. Né? E uma das coisas também que tem muito se colocado é usos e costumes. Costume. Cada sistema tem um costume aqui, um costume ali. Então, o que é que diz lá em Colossenses 2? Diz mesmo assim, ó, o livro de Colossenses 2 fala a respeito dos costumes. Diz assim, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses 2:8 diz assim, ó. Começa do 8, ele diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ele diz assim, por meio de filosofias e vãs sutileza, segundo as tradições dos homens. Ele diz segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento segundo o rudimento do mundo, e não segundo a Yahshua. Aí, deixa eu passar para aqui, dizer, ó, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeito nele. Tremendo demais isso. Que é a cabeça de todo principado e potestade, o qual também estás circuncidado com a circuncisão não feita por meio do despojo do corpo da carne. Aleluia! Mas a circuncisão de Yahshua, o Mashiach. Estamos circuncidados em Yahshua, o Mashiach. Aleluia. Ele diz aqui assim, sepultado com ele no batismo. Um minuto, né? Sepultado com ele no batismo, também ressuscitasse com ele pelo poder da fé. Eu vou ler só aqui no final, porque diz assim, ó, falando sobre os costumes, diz assim, ó, se estás morto com Yahshua, o versículo 20, Colossenses 2:20, se estás morto com Yahshua, quanto aos rudimentos do mundo, porque ainda carrega ordenança tais como vivesse no mundo. Aí ele diz assim, as ordenanças tais como não toqueis, não proveis, não manuseis. Aí ele diz assim, ó, aí ele diz aqui no versículo 22, as quais coisas todas perecem pelo uso, se fizermos, vamos perecer, segundo o preceito de homens. Aí ele diz aqui, os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e de devoção voluntária, de humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, está aí, amado. Esta, sim, é a palavra que eu devo dizer que ainda continua hoje no uso e costume, e estamos fugindo da graça. Por isso que Paulo disse, ele disse, tomara, suportei um pouco da minha loucura, que eu temo, que eu tenho um zelo de voz, que eu tenho preparado para apresentar como uma virgem pura,
de acordo com a graça nos fala, como devemos seguir esse caminho que Yahshua traçou, a graça dele, e se aparte da simplicidade que há no Mashiach. É crer, meu amado, é você crer, confessar. Aquela carreira está proposta a você. Ele está dizendo que pela graça tu és salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de alma, não vem de obra, olha. Não vem de obra. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que correr para ali, eu tenho que correr para aquilo. A Bíblia diz que o exercício corporal para nada aproveita. Paulo disse a Timóteo. Né? Tem uma aparência de piedade, mas nega a eficácia da graça, dessa piedade. Né? Então, esta é a minha palavra nesta noite. Shalom de Yahshua, e agradeço pela oportunidade. Vamos de informações. A todo o povo que se interessar em saber mais e quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo. Orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yahshua, a salvação dos que creem, e vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima. Aleluia.